Oi, Carol. Bom dia mais uma vez para você. Ótimo começo de terça para quem está com a gente. Carol, pelo visto, foi o arranjo encontrado aí entre os presidentes das duas entidades para tentar colocar fim à polêmica, envolvendo esse caso do Banco Master e também o receio, de muitos segmentos, incluindo aí os segmentos econômicos, financeiros e até políticos, quanto a uma possível intervenção indevida, do Tribunal de Contas da União nas prerrogativas do Banco Central. A reunião realmente foi bastante rápida, durou cerca de 30 minutos, aconteceu na sede do Banco Central, como a gente tinha antecipado ontem, e além dos presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, também participaram outros 3 diretores do Banco Central, incluindo o diretor de fiscalização, Ailton de Aquino, aquele que prestou depoimento lá no Supremo Tribunal Federal, que chegou a ser arrolado como participante de uma acariação, depois ele ficou de fora desse procedimento realizado pela Polícia Federal. E pelo Tribunal de Contas da União também participaram alguns auxiliares do presidente Vital do Rego, além do ministro relator do caso, Jonathan de Jesus. E aí, depois dessa reunião muito breve, que aconteceu por volta das 2 da tarde na sede do BC, um pouco tempo depois, o presidente do TCU, Vital do Rego, conversou com os jornalistas, concedeu uma coletiva de imprensa e nos deu detalhes sobre esse encontro. Ele foi só elogios à postura do Banco Central, quis passar que a reunião aconteceu num tom muito amistoso, colaborativo, agradeceu a postura do Banco Central na reunião e disse então que ficou combinada a realização da inspeção. A gente lembra que essa inspeção tinha sido determinada por uma decisão monocrática do relator, ministro Jonathan de Jesus, e tinha sido alvo de recurso do Banco Central, que pediu que o caso fosse submetido ao plenário do TCU. Então, o Banco Central disse que se a inspeção tivesse que acontecer, naquele recurso, que isso só poderia acontecer se fosse uma decisão colegiada. Então, o que ficou acertado? Que a inspeção vai ocorrer sim, inclusive ficou ali combinado que o Banco Central vai retirar aquele recurso que tinha apresentado, que são chamados de embargos declaratórios, e a inspeção acontece então. E aí o presidente Vital do Rego, presidente do TCU, disse que a inspeção vai acontecer respeitando o sigilo criminal e também o sigilo bancário que são exigidos, já que há muita informação de sigilo bancário no inquérito, nas investigações, nas apurações. E aí também disse que ele considerou que a inspeção já começou ontem, a partir da reunião, a partir da troca de informações entre as autoridades ali presentes. Quando perguntado quanto tempo essa inspeção duraria, ele disse que o mais breve possível e que seria algo como no máximo um mês, mas podendo acontecer antes disso. E aí ele disse também que o Banco Central concordou que é uma prerrogativa do TCU fazer esse tipo de apuração do trabalho da autarquia, mas em contrapartida afastou qualquer possibilidade de revisão por parte do TCU da liquidação extrajudicial do Banco Master, que foi promovida pelo Banco Central em novembro. A gente lembra, naquele dia, 18 de novembro, dia também que a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, que teve mandados de prisão, de busca e apreensão contra tanto dirigentes do Master quanto aqui do Banco de Brasília, o BRB. E aí, perguntado, o Vital do Rego disse, Carol, que seria, naquela ocasião, daquela entrevista coletiva de ontem, a última vez que ele, como presidente do Tribunal de Contas, iria falar desse caso, envolvendo o Banco Master e o Banco Central. Ele disse que até então estava apenas defendendo o papel institucional do Tribunal de Contas da União, mas que a partir de agora quem deveria falar sobre o caso é o relator Jonathan de Jesus. Vital do Rego disse que o relator é o presidente do inquérito, então cabe a ele agora responder sobre essa questão. E o Jonathan de Jesus também se manifestou, Carol, divulgou uma nota, ele não conversou diretamente com jornalistas, mas divulgou uma nota depois dessa entrevista coletiva de Vital do Rego e disse e classificou a reunião, disse que ela é num tom amistoso e cooperativo. Diz também que o Banco Central aceitou a inspeção, reconheceu a atribuição do Tribunal de Contas da União para fazer esse trabalho e repetiu que ela seguirá os trâmites regimentais, respeitando o devido processo legal, e encerrou a nota dizendo que o diálogo fortalece a segurança jurídica e a estabilidade das decisões públicas.
A gente até separou, Carol, um trecho da fala do presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, em que ele defende, então, essa inspeção, né, e afirma que o Banco Central concordou com ela. E a gente vai ouvir agora um pouco desse trecho, então, em que ele fala dessa reunião e sobre como vai ser essa inspeção. Até então, que era vista com desconfiança, né, Carol? Mas agora, pelo menos, com a garantia de que o Tribunal de Contas não vai tentar rever a decisão do Banco Central. E o Vital do Rego também disse que não há possibilidade, né, ele afastou qualquer possibilidade de o Tribunal de Contas tomar alguma medida contrária ao Banco Central nesse processo, alguma medida cautelar, que vai ser apenas mesmo uma fiscalização para verificar os trâmites em que essa liquidação aconteceu. Vamos acompanhar o que disse Vital do Rego então, Carol. O Banco Central disse que era muito importante que o TCU fizesse a inspeção, fizesse a fiscalização, porque gostaria, assim como é histórica a relação nossa com o Banco Central, não vem de anos, não vem de meses, vem de décadas, né? Eu estou levantando, inclusive, processos que são muito comuns e parecidos com este. Então, nós tivemos do Banco Central as portas inteiramente abertas e necessárias para o poder fiscalizatório de segunda ordem do TCU. Eu agradeço muito a forma como o Banco Central se portou, porque o Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. O Banco Central quer a segurança jurídica que o TCU pode dar, porque esse processo não é um processo meramente administrativo. Ele é um processo administrativo e criminal.